sido surdo e mudo, eu nunca ia falar, eu nunca ia ouvir. Eu não ia falar, Tom, porque eu nasci sem as cordas vocais. Eu não ia falar, Jéssica, porque eu nasci sem os tímpanos. Aos olhos da medicina isso é impossível. Alguém falar, eu ia ouvir. Por que eu não podia falar? Porque eu não podia ouvir, porque eu não tinha tímpanos e cordas vocais, não podia usar aparelho. Porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição, tinha zero. Então quando isso aconteceu, a minha mãe saiu muito revoltada por aquela situação. E ela falou, que Deus é esse? Que Deus é esse que me dá um filho defeituoso? O que eu quero com a criança defeituosa? Mas quando foi dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo dentro da minha casa, repreendendo toda e qualquer diagnóstico do homem, quebrando todas as leis da medicina, todo diagnóstico. Deus operou um milagre dentro da minha casa. Olhando pra mim aqui, o seu testemunho é mentira ou é verdade? Pedro, toda história acredita e também é desacreditada. Seja de qualquer pessoa, tudo hoje em dia se pede prova. Tudo hoje em dia se pede comprovações. E toda história, ela tem pessoas que acreditam, mas também pessoas que desacreditam. Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. Esse laudo é de 2010. Estamos em 2024. Para algumas pessoas que não sabem, meus pais e minha mãe, até uns 5 anos atrás a gente morava de aluguel. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Queria ter achado, queria ter mostrado, publicado. Só que eu entendi uma coisa. Eu provando ou não, vai ter pessoas que vão xingar de mentiroso, sem sombra de dúvidas. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Quem quer ouvir Deus falar nessa noite? Olha para alguém bonito aí do teu lado. Olha para alguém bonito que está do teu lado. Se não tiver ninguém bonito, olha para cá para cima. Mas não é para mim não, é pro pastor. Olha que homem chique. Nem Salomão teve um sapato desse. Olha para alguém que está do teu lado e fala: se você ficar... Não, fala com fé. Se você ficar com essa cara de delegado que chupou limão azedo, ficar parado que nem múmia de estátua, ficar quieto, ficar com a boca trancada, com essa língua de aço, com essa boca de ferro, com esses beijos trancados, com 7 cadeados, com chave, você vai sair da mesma forma que você entrou. Agora, se você for um pentecostal que nem eu, que tem que tomar cuidado para não bater a cabeça no teto, que é fogo na cabeça, é fogo na mão, é fogo no pé, é fogo no braço, é fogo no cotovelo, é fogo no joelho, é fogo no corpo inteiro. Dá a mão aqui porque a gente vai adorar juntos essa noite. E se tiver alguém conectado com o céu, joga as suas mãos pra cima e glorifica ele. Desde quando eu pisei o pé nesse altar, Deus falou: Miguel, esse povo tem algo diferente. Eu falei: por quê? Porque quando eles abriram aquela porta, o céu já estava descendo aqui embaixo. O céu já desceu, o céu desceu, o céu ficou baixo. E se você estiver na mesma dimensão que eu, você vai tocar no céu dessa noite. Quem tem espada, levante a sua espada. Abra as suas espadas. Olha, ele vai pregar, viu? Só que eu não vou ouvir esse besteirol aqui, não. Vocês estão me vendo aqui no cantinho? Ei, popô. Vocês estão me vendo aqui no cantinho? Né, do lado direito da sua tela. Vocês viram no início, eu coloquei antes de vir a vinheta do canal, eu coloquei ele falando, só que eu tive que distorcer a voz, né? Ele falando em podcast, porque tinha umas músicas de fundo e tem direitos autorais, né? Aí eu tive que fazer uma alteração na voz. Vocês estão vendo este garoto aqui, que é titulado no Brasil de
missionário Miguel. Missionário Miguel. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio do canal. Eu quero agradecer a Edilves, que me mandou a matéria pedindo para que eu pudesse reagir sobre este garoto aqui. E eu tenho que reagir porque, cara, o Brasil tem sido um celeiro de enganação religiosa, começando desde a infância. Desde a infância. E este rapaz aqui, este garoto aqui que vocês estão vendo, que está fazendo esta pregação aqui, que eu achei que seria legal colocar aqui a imagem de fundo com o início desta pregação dele, só para mostrar para vocês que aí o que é que ele está fazendo? Ele está imitando a pregação ou as pregações do Marco Feliciano, né? Boca de aço, boca disso, boca daquilo. Olha para alguém mais bonito do seu lado, né? Olha para cá, vê o pastor, olhou para o sapato do pastor, nem Salomão teve um sapato desse. Ou seja, esses besteróis que uns ficam imitando outros. Aí você olha para um garoto desse, cheio de historinha de carochinha, tá? Historinha de carochinha, sem prova nenhuma. Vocês viram no início, ele falando no início aí do vídeo, antes de colocar a vinheta no canal, ele dizendo que quando ele nasceu, ele não tinha os tímpanos, e ele tinha um problema sério também nas cordas vocais, ele nem ouvia e nem falava. E que aí teve um milagre na casa dele e ele passou a ouvir falar para ser o que ele está sendo hoje. Aí em um podcast, o apresentador do podcast perguntou para ele: não é mentira isso que você está falando? Ele disse que aconteceu entre 2010 ali e que ele tinha perdido os laudos que pudessem comprovar isso. Os laudos médicos, né? E que ele sabia que algumas pessoas iam discordar. Claro, é o preto no branco, contra fatos, não argumentos. Então, a historinha que ele conta de que ele nasceu sem tímpano, com problema sério nas cordas vocais, e que depois recebeu uma coisa, isso é tudo historinha de carochinha. Eu não sei quem é que inventa isso, se é ele, ou se é os pais dele, ou alguém, não sei. Eu não estou aqui afirmando nada. Mas não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Mas o que eu vejo aí? Eu vejo aí um futuro Marco Feliciano, ou um futuro Edir Macedo, ou um futuro Valdemiro Santiago, neste menino, ou um futuro R.R. Soares. Aí eu pergunto para vocês, isso é futuro? Na minha opinião, não. Não tenho nada contra o ser humano desses pastores que eu falei aqui, mas eu acho que eles vivem de um engano, enganando pessoas através da fé, enricando com uma riqueza ilícita. Aí um menino desse já vem sendo influenciado pelas pregações do senhor Marco Feliciano. Ele deve ouvir, já assistiu várias pregações do Marco Feliciano. Ele começou a pregação do mesmo jeito que Marco Feliciano começa as suas orações, ou seja, as suas pregações. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Vou colocar só um pouquinho de novo aqui, para vocês perceberem, para vocês observarem. Somente um pouquinho aqui, ó. Olha para alguém bonito que tá do teu lado. Presta atenção. Se não tiver ninguém bonito, olha para cá para cima. Mas não é pra mim não, é pro pastor. Olha que homem chique. Nem Salomão teve um sapato desse. Olha pra isso. Olha para alguém que tá do teu lado e fala: se você ficar... Não, fala com fé. Se você ficar com essa cara de delegado que chupou limão azedo. Uma cara de delegado que chupou limão azedo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que é o mesmo estilo, é o mesmo instinto. Eles começam a incorporar esses caras que já vivem disso há muito tempo. Né? O que é que eu vejo aqui? Um aprendiz do Marco Feliciano. Agora eu pergunto pra você, cara, uma criança dessa, que é uma criança aí no menino desse, todo
vestido de paletó, gravata, roupa social. Claro, não estou aqui falando de roupa, mas a característica, ou seja, um adulto avulso. E ele começa a usar os mesmos artifícios desses caras aí. Aí eu pergunto para vocês, que são racionais, que a gente tem lutado aqui para fazer o povo pensar e analisar. O futuro desta criança, deste menino, é aonde? Dentro de uma igreja, liderando igreja. Eu penso assim, quem sabe falsas curas, falsos milagres, isso é uma opinião minha. Mentira, besterol, fantasia. Fantasia e fábula. Tá? Vocês estão vendo, né? Vocês estão observando. Então o que eu tenho a dizer é que isso é preocupante no Brasil. Eu tinha que trazer aqui sobre este garoto, porque muitas pessoas, muitos inscritos meus falaram: Anthony, fala sobre este garoto, que desde cedo já está alienando, foi alienado e está sendo agora uma pessoa que pode ser um futuro desses caras aí, cara. Eu te falo, qual é o futuro que tem no Brasil do senhor Edmaceu? Qual é o futuro que tem no Brasil do senhor Valdemir Santiago? Qual é o futuro que tem no Brasil do senhor RR da Mentira? Qual é o futuro que tem no Brasil do senhor Agenor dos Truques? E eles criam a religião deles, criam a igreja deles dentro da mesma vertente mentirosa. Uns vão copiando os outros, né? Observa aqui este menino não está pregando uma coisa diferente, ele está trazendo a mesma versão do Marco Feliciano. Só quem já ouviu o besterol Marco Feliciano pregando é que sabe. Então, eu vou voltar aqui para mim totalmente, vou tirar este fundo aqui. Pois muito bem, vocês entenderam? Olha só, gente, deixando bem claro para vocês aqui que o trabalho do Antônio Galvão aqui na internet é um trabalho de despertamento, é um trabalho de orientação. Por mais que você não acredite, por mais que você seja contra o meu trabalho, só que se você começar a observar as coisas do jeito que as coisas são, você vai acabar concordando, não tem para onde correr com algumas coisas que eu falo aqui. Que você não concorde com tudo, mas algumas coisas que eu falo aqui você vai concordar. Então, o que é que nós temos? Nós temos um de vários que tem no Brasil, da idade deste menino aí, até os seus 18, 19, 20 anos de idade. Exemplo, nós temos Vitória Souza, tem outra pregadora aí também que já está ostentando, pregadora mirim, que carrega o nome de missionária. Ele também já carrega o nome de missionário. Cara, um garoto que já carrega o nome de missionário, menino. Qual é a maturidade e experiência de vida que este menino tem? Observem, eles nem entendem o que significa a palavra missionário. Esta palavra, dentro do campo teológico da mentira, fala de missão profunda para várias nações, tá? Que trazia o título ali na referência daqueles apóstolos, os primeiros apóstolos. Aí, um menino desse já carrega o nome de missionário, já tem por aí pastor mirim, já tem por aí apóstolo mirim. Se você procurar na internet, você já acha apóstolo mirim, pastor mirim, missionário mirim. Até onde nós vamos parar com isso, cara? Quando eu digo que isso aí, na minha opinião, é uma coisa que não faz o menor sentido, eu estou falando de uma criança que poderia estar se preparando para o futuro, que não vai ser fácil nesse país. A cada dia que passa a gente vê as competições, não é brincadeira. Podia estar cursando aí para ser o quê? Um jornalista, né? Quem sabe no futuro, um médico, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, um advogado, qualquer outra profissão, um psicólogo, um psiquiatra. Porque a idade dele, qualquer coisa que os pais, tendo condição de investir nele, com certeza absoluta,
ele chegaria lá. Mas não. O menino já está impregnado nessa questão de pregador. E aí o pensamento, com certeza, é de, posteriormente, ter uma igreja, ter uma liderança e viver de dízimo e oferta, às custas da fé alheia. Se vocês acham que a posição do senhor Marco Feliciano, não estou falando dele como deputado federal, estou falando como pastor e pregador. Se a posição do senhor Marco Feliciano, a posição do senhor Macedo, a posição do senhor Valdemiro, a posição do senhor R.R. Soares, são posições certas no Brasil, cachorro. Ah, cachorro desgraçado miserável. Se vocês acham que a posição desses caras é uma posição certa, por que não tem nada construído aqui no Brasil por esses caras? Não tem nada construído por seu Silas Maracutaia. Nada. A não ser ali no grupinho organizado dele. Não tem nada construído pelo senhor Marco Feliciano, tirando essa parte aí política de deputado federal que ele está lá, também por conta dos fãs dele de igreja. O que é que tem construído neste país pelo senhor Macedo, a não ser a televisão dele, dinheiro, as igrejas dele, que no centro de cada cidade tem uma empresa. Aquela é uma empresa, cara. Aquela é uma empresa. Ele prefere colocar no centro da cidade. O senhor R.R. da mentira e o senhor Valdemiro Santiago. O que é que esses caras fazem pelo Brasil? Não. Eu estaria aqui criticando de forma contrária, criticando a favor deles, se de fato eu observasse vários projetos sociais feitos por eles. Mas não tem. Por que não tem? Porque é um grupo de enganação mental. Vive pelo besterol de um livro, vive pelo besterol de fantasias, de fábulas. Aí este é um exemplo. Aí as crianças que já nascem em berço religioso, já traz essa influência religiosa, e vão aprender do mesmo jeito, vão mentir do mesmo jeito. Então, este menino aí está sendo o quê? Um aprendiz de Marco Feliciano. E o futuro dele lá na frente é ter uma igreja, ou ser um deputado federal também, um estadual, entrar na política, né? Começar a se expressar bem, aquela coisa toda, para representar a mentira, o besterol religioso no Brasil, que é o que realmente tem lá nesta bancada mentirosa, esta bancada que tem defendido coisa que não faz o maior sentido, nem o menor sentido lá na Câmara dos Deputados. Não estou falando da parte de humanismo, né, dos direitos humanos que eles defendem também. Estou falando da questão de leis para fortalecer a fantasia religiosa no Brasil, da vertente deles. É isso que eu estou falando. Então tá aí um jovem, um menino chegando para a adolescência, que você já vê o espelho, né? Ok, eu nasci sem as cordas vocais. Eu não ia falar, Jéssica, porque eu nasci sem os tímpanos. Aos olhos da medicina isso é impossível. Alguém falar e eu me ouvi. Por que eu não podia falar e porque eu não podia ouvir? Porque eu não tinha tímpanos e cordas vocais, não podia usar... O espelho é esse aí, né? Ele conta uma história, cara, uma história de carochinha. Ele conta uma história, não sei, eu falei pra vocês, eu não sei se ele inventou isso aí, ou se foram os pais que inventaram pra ele. Quem sabe deve ter sido, né? Não tô aqui afirmando, ou alguém da própria igreja deles. Você tem que ter um testemunho, porque todos eles têm, né, um testemunho. O Feliciano tem o testemunho dele quando começou, o Ed Moceiro tem o testemunho dele quando começou, o Valdemiro Santiago, ele nadou quilômetros dentro do mar, que foi uma das maiores mentiras que ele soltou lá no programa de Luciana Gimenez. Todo mundo lembra disso. O RR da mentira também tem o seu testemunho de começo, tá? Todos eles têm um testemunho, como foi que começou, de forma extraordinária. Agora, um filhinho querido do Senhor. Agora, enquanto existem milhares de crianças, gente, precisando de um suporte, precisando de uma ajuda e não tem. Nós temos aqui no Brasil hospitais que só recebem crianças
principalmente crianças que estão de leucemia, morrendo. Temos um hospital ali em Barretos, em São Paulo, que é o chamado Hospital do Amor, que é um hospital que recebe diversas crianças do Brasil com problemas seríssimos de leucemia. E quase todas essas crianças não conseguem sobreviver. Quando tem um transplante de medula, aí consegue. Quando não tem, infelizmente, vem a óbito muitas e muitas crianças pelo planeta, crianças passando fome. Mas Deus tem que escolher um especial. Viu o que foi que ele falou no início aí? Diz que a mãe falou: eu não quero um filho defeituoso. Eu não quero um filho defeituoso, Deus. Aí Deus ouviu ela, né? Porque ele disse que ele não tinha tímpano e não conseguia falar. Aí rapidamente ele começou a falar e começou a ouvir. Aí eu pergunto, e as crianças que nasceram com problemas e os pais estão o tempo todo nas igrejas pedindo e até hoje esse Deus não ouviu a voz? Crianças que hoje dependem de cadeiras de rodas, crianças que nascem com problemas intelectuais, crianças que têm problemas seríssimos, que dependem de terceiros até o último dia da vida. Então, ele foi o especial de Deus. Gente, só quem engole esse tipo de coisa é quem não pensa, é quem não analisa, é quem quer viver no besterol religioso. Não, menino, Antônio, uma benção, mentindo. Você acha que tudo que esse menino está falando aí é verdade? Em cima de tribuna? Ah, tenha santa paciência, cara. O cara pega o microfone e já começa a imitar o outro mentiroso lá. Ele já começa a imitar e levar esses artifícios que o outro leva em cima da tribuna. Olha para alguém mais bonito do teu lado, aí. Não fica aí com essa cara de limão azedo, né? Cara, isso é ridículo, cara. Infelizmente, nós estamos vivendo em um país da manipulação religiosa. Infelizmente, nós estamos vivendo em um país em que as pessoas se deixam levar pelas fantasias e as crianças estão embarcando no mesmo barco da mentira, no mesmo barco da fantasia. Ainda ontem eu trouxe um vídeo aqui mostrando uma criança, já uma menina, profetizando, gritando num culto, entregando uma profetada para uma mulher que estava chorando. E aquele povo todo aplaudindo como se fosse um Deus usando a menina. Ou seja, um Espírito Santo que usa uma criança dentro de uma igreja para falar com alguém, mas não usa uma criança na hora que ela está precisando de um apoio, quando um vagabundo vem para tentar abusar, para violar a criança. Nesta hora o Espírito Santo não usa a criança, né? Nesta hora tinha que ter a força de Sansão. Era nesta hora que a força de Sansão teria que entrar, né? Aí a gente tem que ficar calado. Eu tenho que ficar quieto numa dessa. Então, infelizmente, o que eu vejo aí é um besterol já desta criança aí. Eu acho que os pais desta criança estão criando esta criança de uma forma que não tem nenhuma lógica. Esse menino teria que estar estudando, brincando também, se divertindo, usando a sua infância. Claro, usufruindo da sua infância. Aí põe um paletó, põe uma gravata, enche de regra e leva para uma igreja. Para quê? Para usar os besteróis do Feliciano, os besteróis do Macedo, os besteróis do... Só que esses aí estão, ó, rico. Que talvez seja o futuro desta criança aí. Sem mais palavras, porque se eu fosse falar o que eu tenho vontade de falar, mas a gente tem que ter cautela. A gente tem que saber criticar. Tem que saber como critica, mas analisa aí. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ser contra o que eu estou falando aqui, porque estão achando lindo, maravilhoso. Um menino desse já está sendo usado por Deus. Ai, já pensou se todas as crianças do planeta fossem assim? Muitas crianças que estão passando fome, cara, e não tem Deus nenhum para fazer nada, não tem espírito nenhum para fazer nada. Crianças que estão sendo violadas, violentadas, crianças morrendo nos hospitais, crianças que nascem com problemas seríssimos de deficiências e que têm que depender de terceiros, crianças que morrem em acidentes, que não têm nenhum direito de continuar vivendo, crianças que não têm nenhum direito de nascer. Aí tem que ter meia dúzia que Deus escolhe. Deus escolhe, é um Deus que escolhe, é um Deus de acepção. Você acha que se existisse um Deus ia haver injustiça? Cara, não ia ter injustiça.
Então fica aí a dica, um abraço, tudo de bom. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.